Olá, povo de Deus, aqui é o pastor Silas Rodrigues, do estado de Goiás, do Brasil. Eu quero aqui falar sobre essa pandemia que está sobre o nosso país, que tem matado milhares de pessoas por este mundo afora. Coronavírus, que pegou todo mundo de surpresa e que essa doença não somente trouxe uma pandemia, mas sim também uma pane em todos os sistemas, tanto na área da saúde, religioso, política, na área social. Enfim, nós estamos vivendo uma situação precária no nosso país, em que as pessoas estão confusas, a mente das pessoas estão confusas. Por isso que eu falo que deu uma pane na mente das pessoas. Os médicos, um defende a tese que deve ter a quarentena, deve ficar nas suas residências para não ser contaminado e nem contaminar outras pessoas. Outros já defendem que tem que ter os cuidados, que deve ter a luta para não ter um problema pior na questão financeira, como os políticos defendem isso. Uns defendem que deve ficar na quarentena, outros falam que já tem que ir ao trabalho. E no sistema religioso, pela mesma forma. Alguns pastores defendem a quarentena, outros falam que tem que ir para a igreja, né? Profetas profetizando que Deus mandou falar para que isso ia acontecer, que outras coisas vão acontecer. E começa a deixar as pessoas confusas. Olha, eu quero dizer para você que o que a pessoa deve fazer é buscar a Deus, buscar o discernimento de Deus da situação que estamos vivenciando. Jesus já havia falado isso há mais de 2000 anos atrás. Lá em Mateus, no capítulo 24, ele falou que haveria terremotos, haveria guerra, fome, pestes, né? E isso não seria o fim, seria o princípio de dores. Tantas coisas que Jesus falou que estaria acontecendo nesses últimos dias. Mas as pessoas estão confusas. Um fala uma coisa, outro fala outra. Em vez de orar, em vez de buscar a Deus, eu quero até aqui parabenizar a atitude do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, onde convocou a nação para estar levantando um clamor, buscar a Deus, para que Deus tivesse misericórdia do nosso país, sarasse a nossa terra, a nossa nação. Isso, todavia, aconteceu no passado. Deus permitia que isso muitas vezes acontecia, uma doença, uma perseguição, né, dos inimigos que vinha sobre o povo de Israel, porque o povo também ia distanciando de Deus. Então Deus permitia que algo ruim acontecesse na nação, para que esse povo voltasse para Deus, algo que vinha fora do controle da sociedade. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, Deus chama a atenção do povo ali no versículo 14. Ele diz: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus prometia em abençoar o seu povo, mas ele chamava a atenção. Deus não vai dar bênção para as pessoas assim de qualquer jeito. Nós vimos aí o presidente aí pedindo para o povo orar, para jejuar. Parabéns. Mas não é só essa oração, não é só somente esse jejum. Tem que haver humildade, temos que humilhar na presença de Deus. Todos, grandes e pequenos. Porque essa enfermidade, ela atingiu a todos, ricos e pobres, sábios e ignorantes, crentes e não crentes, católicos, espíritas, evangélicos, ateus, toda a raça humana foi atingida. E diante dessa enfermidade, todos nós agora se tornamos igual. Esse vírus que está contaminando essas pessoas. O que Deus quer? Que nós nos humilhemos diante dele. Deus está chamando a atenção do povo através desse vírus. Tudo que acontece, meu amigo, neste mundo é permissão de Deus. Não pensa você que o que está acontecendo não é permissão de Deus. Aí muitas pessoas estão falando, não, mas Deus está mandando falar isso. Olha, muitos profetas querendo se promover. Por que você não profetizou antes? Está confundindo mais a mente das pessoas. A maior profecia é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é você ler a Bíblia. Essas coisas já estão previstas acontecer mesmo, né? Agora, Deus permite que isso aconteça para quê? Porque nós nos humilhamos, porque há muitas pessoas exaltadas, muitas pessoas prepotentes. A Bíblia diz que nos últimos dias, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, haveria muitos homens egoístas, amantes de si mesmos, homens soberbos, homens que estariam distanciando de Deus, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Pessoas desobedientes a pais e mães. E Deus então permitiu isso aí, meus amigos, sabe por quê? Para nós nos humilhar, porque se Jesus Cristo tivesse voltado dias atrás, muitas pessoas tinham ficado. Eu vejo que isso é uma oportunidade para nós humilhar diante do Senhor e pedir perdão dos nossos pecados, porque cada um tem que se examinar nesses últimos dias. Em vez de nós ir para a rede social, os pastores, os políticos, os eleitores, ficar brigando, defendendo um e outro,
e um defende uma tese, outro defende outra. Não há tempo para isso. Nós temos que parar com isso, essa briga entre nós mesmos. A nossa briga não é contra um e contra o outro, contra carne e contra sangue, mas a nossa guerra é contra esse inimigo invisível que está no momento, o coronavírus, e contra as hostes espirituais do mal, porque enquanto nós estamos brigando um com o outro, o diabo está matando, está destruindo, aí esse vírus está acabando com as pessoas. Meus queridos, é fim dos tempos. O arrebatamento está prestes para acontecer. Essas coisas aí já estava previsto acontecer mesmo. O anticristo já está prestes a se manifestar. Isso tudo é uma preparação para o anticristo. Acorda, igreja. Vamos nos humilhar. Vamos buscar a face do Senhor. Vamos estar convertendo. Cada um faz um exame de consciência. Deus permitiu isso aí para que viesse sobre a face da terra esse vírus, para que todos parassem e analisassem, porque ninguém estava tendo tempo. Cada um estava cuidando de si próprio. O egoísmo estava tomando conta. Você está vivendo num mundo, cada um para si, Deus por todos. Ninguém estava preocupando um com o outro. Não tinha tempo, o esposo não tinha tempo para a esposa, para os filhos para os pais, pela mesma forma, aquela correria. Cada um queria preocupar somente consigo próprio, com o seu bem-estar, com o trabalho, com enriquecer e tantas outras coisas mais, com a saúde, mas estava despreocupado com a saúde mental, com a saúde espiritual, com a sua vida eterna. Porque nós não estamos aqui para a vida eterna aqui na face da terra. Todos nós um dia vamos morrer. Se não morrer desse coronavírus, vai morrer de outra enfermidade. O importante é que nós estejamos preparados. Se não morrer de uma enfermidade, morre de acidente, morre de uma bala perdida, de vários fatores que acontecem, que você sabe que tira a vida do ser humano. O importante é que nós estejamos preparados. E eu vejo que esse coronavírus, esse vírus que está sobre a face da terra, é Deus dando oportunidade para que nós nos arrependemos e convertemos enquanto há tempo. Porque se ele tivesse vindo dias atrás, se ele tivesse enviado o seu filho para buscar a sua igreja, muitos até mesmo dentro da igreja iam perder a salvação. Porque muitos estão dentro da igreja, é uma inveja, é um ciúme, é uma contenda, é um pastor brigando com outro pastor, um fala uma coisa, outro fala outra, brigando por causa de poderes, de cargos dentro da igreja, uns cantando só por vanglória, mas os lábios, louvavam o Senhor só de lábios, os corações estavam longe de Deus, outros pregando, cobrando caro para pregar nas igrejas, né? Esses cantores cobrando caro. Então Deus permitiu isso aí agora, cantores. Como é que você vai ganhar dinheiro agora? Como é que você vai fazer a obra de Deus? Pregadores, pastores, dirigentes de igreja se julgavam grandão. Deus está quebrando todos, tanto os pastores como os membros. Diante dessa enfermidade não tem ninguém maior, ninguém grande. Os políticos brigando um com o outro aí, cada um querendo ser o melhor. O que nós devemos, então, é orar pelo nosso presidente da república, nós devemos orar pelos nossos governadores de cada estado, pelos prefeitos, e largarmos de briga e buscarmos discernimento de Deus, e buscarmos arrependimento de Deus. Não é só jejuar um dia, não. Devemos jejuar um dia, 2 dias, 3 dias. Estamos buscando o Senhor nesse momento difícil que estamos atravessando e que vai vir dias piores ainda, coisas piores vão acontecer. Da agora para frente, meu amigo, você não precisa esperar coisas boas que vai acontecer, não. Coisas piores. A forma que está acontecendo aqui no Brasil está previsto pela situação que estamos vivenciando, até mesmo uma guerra civil. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria aí, né, nação contra nação, reino contra reino. País aí brigando com os seus próprios, pessoas, né, do seu próprio país. Evangélicos, católicos, todo mundo aí perturbado, todo mundo aí com a mente confusa. Mas aqueles que estão buscando a Deus, Deus está dando discernimento e dizendo: eu estou dando a oportunidade para você se preparar, para você não ser pego de surpresa. Porque Jesus falou que ia voltar, que vai acontecer o arrebatamento. Queira você ou não acreditar, você que é evangélico, você que não é, você que é católico, você que é espírita, você que é ateu, vai haver um arrebatamento. E quando acontecer o arrebatamento da igreja, o anticristo vai tomar conta deste mundo. E ele já está usando os seus adeptos, a qualquer hora, a qualquer momento, ele vai se manifestar. Mas antes que manifesta o anticristo, Jesus vai manifestar e vai tirar a sua igreja primeiro. Eu louvo a Deus pela vida dos pastores, dos irmãos, das irmãs que estão sendo aí tocados pelo Espírito Santo, que está tendo discernimento, está sabendo que essa guerra não é contra A e contra B, contra o nosso irmão, contra um e contra outro, mas sim contra esse coronavírus, contra esse inimigo invisível, contra as hostes espirituais de maldade. Estão indo para as praças, estão indo para as ruas, orar, buscar a Deus. Deus permitiu que as igrejas fossem fechadas, sabe por quê? Porque estávamos acomodados dentro das igrejas, né? Na zona de conforto. E Deus então permitiu que esse mal viesse, como já permitiu no passado. Deus permitiu quando a igreja lá primitiva,
ficava só em quatro paredes. Deus permitiu que a perseguição viesse sobre a igreja primitiva. Então a igreja primitiva teve que sair, teve que pregar, teve que se expandir, sair da zona de conforto. Deus quer, pastor, que a sua igreja saia da zona de conforto. Deus quer, meu irmão, que você saia da zona de conforto, saia de dentro de quatro paredes, que vai orar, que vai buscar a Deus. E você, profeta, que toma cuidado no que você fala. A Bíblia fala que toda palavra que o profeta falar, que não foi Deus que mandou falar, vai prestar conta diante de Deus. Não adianta que ninguém querer se promover numa situação como essa que eles estão vivenciando. Não adianta você ficar falando coisas que Deus não mandou falar. O que você tem que falar é orar, é buscar a Deus. A profecia que está se cumprindo é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada que está se cumprindo, que está escrito, que já foi escrito há milhões e milhões de anos atrás. É ela que nós devemos cumprir, para que não traga mais pânico na nossa mente e falando que Deus mandou falar uma coisa, que vai acontecer isso, acontece, de repente não acontece nada e você fica envergonhado e querendo envergonhar o nome de Deus. Mas o nome de Deus não fica envergonhado, porque a profecia verdadeira é a palavra de Deus. Não há no momento, pastor, de você ficar brigando em rede social, brigando com o outro, um falando, cadê o seu Deus? Vai orar, cadê os crentes que curavam? Para com isso, irmão. E o outro chamando o outro de fariseu, o outro fazendo isso. Para com isso, não é tempo de brigar, pastores. É tempo de nós nos unirmos à nossa fé, à nossa oração, um só Deus, buscar o Deus, o Criador dos céus e da terra. E eu tenho certeza que aqueles que fazerem assim, Deus sarará você, Deus curará, Deus te protegerá. Nenhuma praga chegará à sua casa. E o melhor ainda, Deus dará o direito de você ter a vida eterna. Se acontecer o arrebatamento, prepare-se. Jesus está voltando, que nós possamos subir no arrebatamento e não ficar, porque aqueles que ficar aqui sofrerão muito mais ainda. Vamos orar pela nossa família, vamos orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelos governantes, que Deus ilumina cada um de nós, os pastores, presidente de convenções, presidente de sedes, dirigente de congregações. Vamos nos unir, não há momento de placa de igreja. O momento agora é de orarmos, de buscarmos ao Senhor, vigiarmos o máximo possível e termos o discernimento para sabermos o que fazer num momento como esse. E só o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir à verdade, possa nos dar a direção certa. Só Ele. Então é através da oração que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha mente, sobre a sua mente, iluminando e dando nós a direção certa. Deus abençoe a todos vocês. Vocês têm aí o direito de compartilhar esse vídeo e orar também por mim. Eu estarei orando por vocês e possamos dizer todos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Fica na paz.